Estamos ao vivo e a cores com todos vocês pela nossa página oficial @nordestino.vice. Um abraço todo especial para todos que estão aqui sintonizados, todos que estão acompanhando a gente aqui nessa transmissão ao vivo, onde quer que você esteja nos acompanhando, da sua casa, do seu local de trabalho, da rua. Olha, aqui no nosso estado, em Pernambuco, no Brasil, no mundo, onde quer que essa transmissão ela esteja chegando, olha, é um prazer muito grande poder contar com você aqui. E só lembrando que aqui na nossa página, no Instagram, nós temos sempre divulgado conteúdos, informações, tudo que é relacionado à nossa região Nordeste, sempre com muito conteúdo, muita coisa boa, com muita interação e mantendo a interação muito bacana com os nossos seguidores, com as pessoas que acompanham os nossos vídeos, nossos conteúdos. Hoje nós temos como convidado Mônica Cunha, ela que não é nordestina, é carioca, do Rio de Janeiro. Aceitou o nosso convite para falar coisas muito bacanas aqui, principalmente dos desafios da mulher nos dias atuais e também do preconceito racial, né? Que é uma coisa muito vigente aqui no nosso país. A Mônica já chegou. Só lembrando que você que está nos acompanhando aí, vai compartilhando essa live com todo mundo, hein? Porque a live vai ser muito bacana hoje. E esse conteúdo também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, Nordestino Vice. Se você não se inscreveu, se inscreve lá, ativa a notificação e vamos que vamos. Deixa eu chamar a Mônica aqui para a gente participar. Mônica! Oi, meu querido, como vai? Boa noite, muito prazer. Uma Ô, honra Mônica, que enorme. Muito satisfação, obrigada hein? pelo convite. Que satisfação poder conversar com você. Sua história é muito bacana. Eu Obrigada. agradeço demais você ter aceitado o convite para conversar conosco, tá? Obrigada, João. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada a todos que estão aí assistindo. Olha, deixa eu só colocar aqui o fone para que eu possa ouvir melhor você, rapidinho. Não quero perder nada, hein? Nada que você fala, eu quero perder. Quero estar aqui bem atento. Tá certo? Tá bom. Ô, Mônica, como é que tá aí no Rio de Janeiro? Olha, eu tenho dito que para viver aqui, não é para amador, não, João. Viver no meu Rio de Janeiro não é para amador. Tem que Tá ser muito profissional. difícil. É de fato só pela resistência. Eu sei que o Brasil todo está passando problemas, o vírus é no Brasil todo, a gestão dessa criatura que está no poder é para o Brasil todo, mas a gente sabe que o Rio de Janeiro, como é a vitrine do país, as coisas se tornam um pouco piores. Mas estamos aqui porque desistir nunca, jamais, sempre em luta. Nós que somos brasileiros, você aí carioca, eu aqui pernambucano, É a isso. gente tem a qualidade de nunca desistir, né? Claro. Independente das adversidades, a gente está sempre de cabeça erguida, lutando, independente dos desafios, a gente não vai parar, vamos continuar De maneira lutando. nenhuma. Eu Né, nasci Mônica? aqui, mas eu tenho o pé aí também em Pernambuco, com muito prazer, porque a minha mãe era pernambucana. Oh, que legal. Então, enfim, minha mãe pernambucana, meu pai mineiro e eu nasci aqui no Rio. Olha que mistura. É o Brasil, né? É isso, é isso. É o nosso Brasilzão, né? É verdade. Olha, Mônica, eu queria começar esse bate-papo da gente, ou melhor, a gente já começou, mas eu queria entrar na questão das perguntas que eu tenho para lhe fazer, com uma frase que eu vi numa publicação no site da UOL, que foi uma publicação que relatava a sua vida. Eu queria ler aqui uma frase que você falou nessa publicação. Fala o seguinte, ó: meus planos não eram envelhecer só com 2 dos meus 3 filhos. Eu escolhi tê-los, fiz planos para cada um deles. Mas nós, negros e negras, não temos o direito de sonhar com o futuro dos nossos filhos, porque o plano é nos matar. É uma frase muito impactante, uma frase muito direta, que ela abrange principalmente a questão do preconceito racial que nós negros sofremos, porque tanto você é como eu sou, e é uma coisa assim muito estrutural do nosso país,
que cada dia que se passa, por mais que se tenham lutas, por mais que se tenham representantes para militar com a causa negra, mas o preconceito racial ele ainda resiste. Muito grande, João, muito grande. Eu acho muito bom você começar com essa frase, que essa entrevista eu já dei a ela, eu tinha dado essa menina do UOL, que é a Fabi, do MTST, né, que é um movimento com moradia maravilhoso no Brasil todo, e já desde já aqui agradecendo a ela, porque é isso, quando a gente fala, né, é difícil a gente encontrar dentro dessa trajetória da mídia jornalística, de fato, pessoas que conseguem escrever narrando a nossa verdadeira história, né? Então, assim, a Fabi foi brilhante em, de fato, estar falando, escrevendo o que eu, de fato, falei. E esqueci, João, quando entrei essa semana, galera, eu passei por uma situação, né? Eu tive meu telefone clonado e hackeado, né? Essa semana foi muito complicada e ainda tive mais essa situação para viver. Porque é isso, né? Quando a gente luta, quando a gente se coloca dizendo não a todas essas violações, a gente passa por essas situações também. E aí, enfim, aconteceu com algumas pessoas, graças que foi muito pouca, mas o João foi uma delas, né, que teve uma outra pessoa se passando por mim, pedindo dinheiro, não sei o quê. Quando ele me falou que eu não o conhecia, né, enfim, presencial vai demorar um pouquinho por conta da pandemia, mas a gente quase não ia nem fazendo isso, porque, olha, a pessoa foi pedir dinheiro, né, e eu só tinha tido contato com ele através do Instagram. Morri de vergonha, morri. Quando ele me mandou isso, eu morri de vergonha. Então, eu estou aqui em rede nacional, lhe pedindo desculpa mais uma vez, sabe? Mas, enfim, é coisa que a gente não tem como prever e não tem... Eu fiquei desesperado. Todos os termos legais, as situações legais eu fui fazer, né? Mas é isso, assim, tá? Então, me desculpe mais uma vez, João, por essa situação, por esse constrangimento. Vamos que vamos, hein? Enfim, quando eu falo essa frase, João, porque é isso, eu pari 3 filhos homens. Eu queria parir homem, queria também, mas eu queria uma menina, não vou negar, né? Até porque eu sempre fui uma mulher muito vaidosa. Então, assim, eu vi que a pessoa, acho que foi Edgar, que falou do meu cabelo. Eudar Cardoso. Eu tô aqui de trança, entendeu? Então, eu sempre fui essa metamorfose, eu sempre fui essa coisa, né, muito vaidosa. Então, queria uma menina para fazer essas coisas nela também. Não tive 3 homens. E que eu amava e amo, e cuidava e cuido como uma leoa mesmo, como qualquer outra mãe. E sonhava, né? Nessa época eu não tinha essa consciência, não só racial, mas social. Então, o que eu sonhava para os meus filhos era o serviço militar. E quem me conhecia, eu dizia muito assim, falei, gente, aqui no Brasil, né, as Forças Armadas são 3, Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, eu fiz um filho para cada uma, eu dizia. Né? Então, porque eu queria ver meus filhos, né? Porque de fato, ver um filho... Antigamente era homem, hoje a gente sabe, obviamente, que diversas mulheres, a gente também já ocupou esse lugar, maravilha para nós. Mas era um lugar só de homens. Então, a gente queria muito ver os filhos nossos fardados, esse fetiche da farda, né? Porque isso significava ser mais homem, isso significava ter mais responsabilidade, enfim, significava emprego para sempre, essas coisas que são criadas por conta da cultura que a gente vive. Então, eu não era diferente, posso até não parecer tanto, mas não tenho mais nem 20, nem 30. Já tenho uma idadezinha aí. Então, eu fiz isso e eu pensava, né? Vou trabalhar, porque eu sempre trabalhei muito, né? De cozinheira, de faxineira. Eu vou comprar um terreno, faço minha casa no meio e, em cima, vou ter os meus 3 filhos com as famílias dele.
Claro que isso eu sou muito sincera a dizer, ainda bem que não aconteceu. Porque eu estou envelhecendo, eu jamais poderia morar com filho, nora e neto, isso aí não tem a menor chance de acontecer. Só se for uma grande necessidade. Porque é isso, a gente fala coisa, a gente não sabe o dia da manhã. Enfim, mas eu não consegui viver nada disso que eu falei. Porque além de ter, né, uma vida muito sacrificada para poder criar os meus filhos, é óbvio, eu tive marido até um certo ponto da minha vida, certo tempo, né? Porque o que eu digo sempre que quando eu fui descobrir, galera, o que eu estava vivendo, era um cotidiano que as minhas ancestrais já viviam, desde sempre. Só que eu não sabia até então. Que era ser mãe solteira, que é ter filho criado sem pai, que é estar trabalhando de manhã e de noite para você sustentar aquela família. Então, quando eu fui também estar nesse lugar, né, foi muito difícil. Porque não vamos nos enganar. A gente não consegue fazer tudo de uma vez, não consegue. Sabe? A gente tem que lavar, cozinhar, passar pano, né? Eu estou assim generalizando. O que eu quero dizer é que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ser esposa, tem que ser mãe, tem que ser amante, tem que ficar bonita. Gente, a gente tem que ser tudo, tudo. Não é múltipla, não. Bota múltipla nisso. E não é uma tarefa simples, né? Não, não é, não é. Sempre a gente é cobrada por tudo. A gente é cobrada pelo homem, porque a gente não está mais bonita, não está satisfatória na cama. A gente é cobrada como é que eu vou falar? A instituição de ensino do filho, de educação, porque a gente não vai às reuniões, a gente não está frequentando como deveria. A gente é cobrada no trabalho, porque, enfim, chega atrasada, porque não está... A gente é cobrada por tudo e por todos. A gente é cobrada pela vizinha, porque não sei o que, deixou o filho largado. Então, a gente é cobrada 24, 48 horas por dia, por tudo. Porque a gente e hoje tem também a questão dos padrões de beleza que impostos pela mídia, né? Ainda tem esse, João. Porque se a você mídia coloca a mulher como um padrão, a mulher que é aquela mulher perfeita, aquela mulher bronzeada, aquela mulher com curvas bem torneadas, e a outra mulher que de repente não tem essas curvas tão torneadas assim, ela é cobrada pelos olhos dela, pela mídia, pela vizinhança, ó, fulano tá com bronze melhor, ó, fulano emagreceu, fulano tá saradinho, se tu tá com a barriga tanquinho. É porque pra pobre se tu tá magro demais, tu tá doente. Se tu tá gordo demais, sabe? Tu tá com a vida mansa, mas tu tá muito gordo. Quer dizer, cara, e aí a gente não consegue se tornar satisfeito nunca, João. Não tem uma satisfação nunca. Então, assim, o que eu tô generalizando é o que também aconteceu comigo. E aí a vida seguiu. Quando o meu filho, Rafael da Silva Cunha, gosto de dar nome e sobrenome, porque nós negros temos nome e sobrenome. Sim, sim, com então, certeza. Rafael da Silva Cunha, que era o meu filho do meio, porque eu sou mãe de, como eu já falei, né, 3 filhos homens. Tem o Marcos Vinícius, que hoje ele tem 39 anos, ele mora no estado de Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Ele é formado, ele é professor de jiu-jitsu, de artes marciais. Tem o meu caçula, que tem 27 anos, né? Um negro de quase 1,90 m, trabalha nesses aplicativos de iFood, não sei mais o que lá. E tinha o Rafael da Silva Cunha. O Rafael, se estivesse vivo hoje, estaria com quantos anos? 34, João. 34 anos, meu filho Rafael estaria. Tá? Ele se tornou autor de ata inflacional aos 15 anos. Porque com tudo isso que eu já falei, né, eu não tinha o tempo, né, para poder, de fato, olhar cada passinho, cada momento que ia se diferenciando da vida dele. E se alguém já vai fazer a pergunta, eu já vou dizer, porque as pessoas têm maneira de falar assim, João, mas como? Os dois estão aí. Por que ele? Porque por mais que sejam filho do mesmo pai e da mesma mãe, as pessoas não são iguais. Nem gêmeo. Gêmeo só é igual na aparência física. Olha, Mônica,
Deixa eu só E tem registrar muitos uma que nem participação aqui. Deixa eu só registrar uma participação aqui. O Vitor André Gomes, a gente conversou ontem no bate-papo. Ele é um líder, tem um projeto muito bacana nas comunidades aqui da Zona Norte do Recife. Eu conversei com ele ontem. Um abração, Vitor. Tudo de bom para você, tá? Prazerzão, Vitor, por você estar aí. Então, assim, gêmeos que que parece, né, fisicamente, mas tem alguns que nem fisicamente parece, a gente sabe disso, né? Internamente, cada um é cada um. Porque o DNA, cada um é cada um. Principalmente quem não é. Então, assim, um filho que a gente acha que a gente acha que não precisava olhar muito, que não precisava cuidar muito, que todos iam seguir o outro automaticamente, isso não existe. Então, os filhos, o Rafael foi esse adolescente que começou a querer outras coisas e a visualizar outras coisas. Não no entendimento, não de sabedoria, mas sim porque era adolescente. Porque queria uma adrenalina, porque queria, enfim, algo que o irmão mais velho nunca se interessou, porque o outro na época era muito pequenininho. Enfim, que eu fui só descobrir toda essa situação quando o policial bateu na minha porta. Eu fui descobrir que o meu filho tinha se tornado um adolescente autor de arte infracional. Óbvio que a partir daquele momento eu peguei a minha vida e joguei para livrar o meu filho daquela situação. Sem entender como, mas como uma mãe, como uma leoa, eu queria o meu filho. Então, a partir Mônica, daquele eu momento... vi que nesse período, desculpa só te interromper, mas eu vi também que nessa reportagem que você, essa entrevista que você deu para o site da UOL, houve uma situação lá na delegacia ou no lugar onde ficam os menores, né? No centro de detenção dos menores. Houve uma situação em que quando você chegou para ver o seu filho, ele estava com marcas das botas nas costas, de tanta pancada que ele tinha levado, e, poxa, relatou que foi de policiais. Complicado, hein? Porque eu estava até numa outra live, até comentei isso. Porque, assim, João, como isso nunca foi publicizado, essa coisa de você saber como é construído um adolescente autor de arte infracional, porque ele não nasce, ele é construído. Sim. Ele é construído por toda essa desumanidade, falta de direito, sabe? Por toda essa falta de políticas públicas. Assim é que constrói um adolescente autor de arte infracional. Então, por conta disso, essa construção tem o entendimento da sociedade como bandido. Esse é o bandido. Então, esse bandido, ele merece apanhar, ele merece tudo de pior. Porque é o bandido que nasce, desde sempre, João, para, de fato, esconder o verdadeiro bandido. E por que eu digo que esses meninos não são bandidos? Não é porque eu tive um filho, não. É porque esses meninos, eles só conseguem prejudicar a eles e a família. Em sua maioria, e aí também em Pernambuco, porque essa medida socioeducativa não é uma medida daqui do Rio, o estatuto é nacional, é uma lei federal. Nacional, sim. Então, ela pega todos os estados. E essa medida socioeducativa, aí em Pernambuco eu não tenho tanta experiência, mas, enfim, tem o Gajope aí, né? Que cuida mais à frente das adolescentes, então eu lido um pouco. Nenhum deles, João, de fato, cumpre como deveria cumprir a medida socioeducativa. Todas essas unidades de adolescente autor de arte no Brasil... E com o agravante, Mônica, se o adolescente ele for negro, né? É um agravante principal, né? Então, é isso aí. Eles não cumprem, é isso que eu ia falar, eles não cumprem, João, a medida socioeducativa para esses adolescentes,
Porque todos esses adolescentes dessa construção do bandido é preto. Então, a gente não pode falar que não tenha medida. Existe medida socioeducativa. Mas não é para o teu filho se for e nem para o meu filho. É para o filho do branco. Porque o filho do branco tem que ter medida socioeducativa. Do preto tem que ter punição. Do preto já nasceu bandido. Porque essa construção vem lá da escravidão que não acabou. A gente não vive num país livre. A gente não teve abolição. Isso é o maior fake do mundo. Mas assim, não é eu ter consciência. Temos todos que ter consciência. Porque só a pressão, só o nosso entendimento é que vai mudar a nossa história daqui para o final. Porque o início a gente não tem como mais. Mas daqui para o final a gente pode. Sim, sim, com certeza. E sobre questões, Mônica, raciais, é uma coisa que não somente as mulheres, como você sofreu, seu filho sofreu, eu sofri, né? Eu sofri, minha irmã, que é negra também, sofreu. Sim. A minha irmã estava passando numa rua e a filha dela é branca, porque o pai é branco. Certo. E ela estava com a menininha no braço e uma moça se aproximou e perguntou se a minha irmã era a cuidadora da menina, né? Sim, com Ela certeza. falou, por que ela não pode ser minha filha? Por que ela não pode ser minha filha? É. O meu filho, se você colocar meu filho junto comigo, meu filho não parece nada comigo, ele parece todo com a mãe. A mãe é branca, cabelo lisinho, eu sou negão, cabelo assim escurinho, né? E eu passei uma vez uma situação em que uma pessoa perguntou se ele era meu filho mesmo. É isso. Por conta de eu ser negro e meu filho ser branco, muito branco, bem branquinho, da cor da mãe. Assim, é muito triste você ser julgado por conta da sua aparência, por conta do tom da sua pele. É muito complicado, mas é uma coisa que, infelizmente, de forma estrutural, aqui no nosso país, todos os dias acontece. Mas a gente tem que pensar, João, que a gente pode acabar com esse cotidiano. Porque isso não é normal. A gente não nasceu para isso. A gente não pode aceitar que os nossos netos, os nossos filhos, você deve ter filho pequeno, né? Hoje eu tenho netos e vou ter bisnetos, que isso pode dar continuidade, não pode naturalizar mais. Chega dessa naturalização, João. A naturalização do encarceramento, do desaparecimento, dos assassinatos, não pode mais. Isso tem que acabar. E só vai acabar quando a gente sempre continuar o que a gente está fazendo aqui agora. É botando nossa cara preta no sol e debatendo isso para a galera. Essa internet, ela nos beneficia, também nos prejudica, porque é isso, né? Tudo é muito imediato nesse mundo, né, da internet. Né? Tudo é uma pressa, tudo é para ontem. Mas também nesse momento de pandemia que a gente não pode sair de casa, que a gente, né, tem que ficar. Não somos todos nós, não, porque é uma mentira, né? Porque a maioria de nós não pode ficar em casa porque não tem condição, porque não tem como se sustentar. Para com essa falácia que tem que lavar a mão. Tem que lavar a mão, sim, mas tem que dar condição para essa pessoa lavar a mão. Tem que dar sabão, tem que dar água, tem que dar condições dignas, né? Então, ela vira falácia quando você fala para todo mundo numa igualdade. A gente não tem um país de igualdade. Isso não existe. E quem mais se prejudica nessa pirâmide somos nós, mulheres negras. Porque como já diz Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta todo a sua casa, seu estado, seu país. Então, é o que nós fazemos o tempo inteiro. Eu venho dessa construção de um movimento que eu tive que criar para poder eu ter outras para me juntar, para poder reivindicar o que eu estava vivendo, para poder não naturalizar, como o governador, um ex-governador aqui do meu estado, Sérgio Cabral, que todo mundo inteiro conhece, que disse que dos úteros das mulheres negras nasciam bandidos. Não, do meu útero não nasceu bandido. Do meu útero nasceu um ser humano chamado Rafael da Silva Cunha. Eu dei nome, eu dei amor, eu levei para a escola, eu dei tudo de melhor. Porque se do meu útero, já pensou se essa moda pega?
Se começar a dizer que do Aí nosso útero, complica. enquanto mulher negra, sai bandido, e do útero deles, enquanto mulheres brancas. Mas eu não quero isso, sabe por quê? Porque também as mães deles, quando engravidaram deles, deram a eles, esperaram eles com todo amor. Porque ninguém engravida, né? Para depois que a barriga tá grande, tá, enfim, exposta, você fica desejando coisa ruim. Pelo contrário, a gente só deseja coisa maravilhosa. Agora, estar nesse lugar, que a gente fica nesse lugar de divisão, é porque o racismo que nos colocou. O racismo é, nesse país, o que sempre deu certo. O racismo deu sempre certo nesse país. Por isso que a gente vive desse jeito. Mas já passou da hora de nós gritarmos chega. E é o que a gente está fazendo, é o que você faz aí e é o que eu faço aqui também. Ô, Mônica, você, no caso, é coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, da ALERJ. Isso. Naturalmente que você vê, certo, muita coisa com relação ao desrespeito aos direitos humanos. Muita coisa que era para ser preservada como direitos humanos, mas que é desrespeitada. Cita algumas coisas, algumas experiências que você já presenciou, que se enquadra nessa questão do Ô, João, desrespeito. muita coisa, assim, muita coisa. Nesse momento, eu não estou enquanto coordenadora mais, eu só faço parte. Eu estive porque a ALERJ, de 2 em 2 anos, passa por uma mudança de comissões, né? Então, aí sai uma presidenta, entra outra presidenta, né? O presidente, enfim, é sempre um deputado estadual da Casa, da Assembleia Legislativa, que é o presidente ou presidenta dessa comissão. Enfim, aí muda toda, começa as danças das cadeiras. Então, eu não sou coordenadora mais nesse momento, eu faço só parte. Enfim, mas ver violações, João, a todo momento a gente vê isso. A todo momento. E, às vezes, parece até um contraditório, né? Porque a Assembleia é o quê? É um órgão do Estado também. Então, assim, quando as pessoas vão, principalmente nesse momento dessa pandemia desesperada, que vai buscar recurso aonde? Vai falar com quem? Então, a gente, parece até brincadeira, mas não é, aquele personagem do Chaves, né? O Chaves, enfim, era o desenho que o meu filho, de 39 anos, via muito quando era pequeno, e ele falava, tinha aquelas saídas, né, no sentido, só faltou você, só faltou contar com você. É o que acontece dentro da Comissão de Direitos Humanos, entendeu? Porque a gente, nesse momento, parece que passa a ser o único lugar, sabe, que essas pessoas têm para serem ouvidas, né, para falarem, enfim, para pedir ajuda, para dizer que quer ficar vivo. Não quero passar fome, não quero morar na rua, não quero que o meu filho fique preso injustamente, não quero que a minha filha saia para trabalhar e tenha uma operação policial e mate ela. Até porque aqui no Estado, operação policial, principalmente nessa época de pandemia, está proibida por conta de uma ação do STF, né, que se chama ADPF 635. Né? Mas para que respeitar essa ação? Que lugar é esse que não merece respeito? É favela, é um lugar de preto, é um lugar de pobre, é um lugar que, na visão desse povo, não tem humano. Então não tem que respeitar. Essa lei nunca foi respeitada, a DPF. E olha que a gente cobra todo dia, toda hora. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a falta de direito, né, que impera nesse país, nesse lugar onde você se encontra, Pernambuco, nesse lugar que eu me encontro, Rio de Janeiro, o que nos faz hoje estarmos ligados, estarmos
é isso, estarmos ligados, estarmos compartilhando, né? Essa desumanidade, é nos olhar e percebermos que somos negros, mas temos direito. Somos negros e queremos continuar vivos. Eu estava, você falando e me veio na lembrança quando houve aquela situação lá nos Estados Unidos, do Floyd, né? Sim. O cara foi morto sem oferecer nenhuma reação, já estava totalmente imobilizado, e o policial cada vez mais pressionava ali, ele não estou conseguindo respirar. Saiu uma notícia de que a família dele fechou um acordo para receber uma indenização de 27 milhões de dólares. É um valor muito grande, um valor muito considerável, porém não quer dizer muita coisa com relação à luta do preconceito racial que ainda permanece nos Estados Unidos, no Brasil. É um valor que vai beneficiar a família? Vai. Não vai trazer o cara de volta, não vai trazer outros negros que morreram também por conta disso de volta. Teve o caso do João Alberto lá no Rio Grande do Sul, o caso do João Pedro aí no Rio de Janeiro, que, enfim, o caso aqui aqui em Pernambuco, que eu não posso nem colocar isso como uma situação de preconceito racial, mas se fosse uma situação que a gente conseguisse inverter, o caso do menino Miguel, que caiu do elevador. Totalmente racial, João. Né? Totalmente. Se fosse uma situação que fosse o filho da patroa e tivesse a empregada tomando conta dele, certamente ela seria presa, certamente ela seria condenada. E a mulher nem está presa. Né? A mulher está de boa, respondendo em liberdade, pagou uma pensão de 20 mil reais, uma fiança. Né? Então você vê que quem tem dinheiro normalmente é o pessoal que tem a cor branca, que tem um poder aquisitivo melhor, que tem condições de pagar bons advogados, se livra de certas punições. Já o negro, que historicamente tem uma renda salarial menor, é aquele que corre atrás todo dia, o vendedor ambulante, é aquele que mora numa comunidade, esse sim, quando precisa, o poder público infelizmente se ausenta, né, Mônica? É isso, por isso, é a naturalização do pode, a naturalização do que os nossos corpos não são humanos. Né? O que aconteceu nos Estados Unidos, a diferença daqui do Brasil, é isso. Olha o tempo que aconteceu nos Estados Unidos, 1 ano, né? Essa família já foi indenizada, tem que pagar mesmo. Ele não vai voltar nunca mais. Mas o país... O Estado tem que se responsabilizar por aquela vida. Vidas negras importa de verdade, todo dia, toda hora. Então, já que não consegue mudar a cultura do seu país, então você paga por isso. Se aqui no Brasil, né, tivesse essa responsabilização ou essa resposta tão rápida, eu acho que eles aqui não estavam matando com tanta continuidade como eles fazem. Você está me entendendo? Porque aqui demora muito para poder a gente conseguir. Tem que pagar, sim. Tem que indenizar, porque essa indenização que ele deu é nada em vista do que eles nos devem desde lá da escravidão. Então, meu filho, você não paga por bem, paga por mal. Entendeu? Eu não fico com nenhuma pena desse país, nem deles, nem daqui da gente. Sabe? Tinha que pagar, tinha que se ajoelhar o representante do que está representando o país naquele momento, tem que nos pedir desculpa, tem que tirar o nome dessas escolas, com esses nomes dessas pessoas toda racista, e homenagear o nosso povo, os nossos filhos, a nossa gente, que morre todos os dias. É desse jeito que, de fato, a gente está fazendo, João, uma cultura antirracista. Se a gente não pensar assim, se a gente não meter o pé na porta para esse sistema definitivamente mudar essa cultura mudar essa cultura racista para uma cultura antirracista, nesses modos operantes de nos tratar, aí vai ficar cada vez mais difícil. Mas eu estou muito feliz com a juventude, que a juventude está
pé na porta, legal. Eu tava lembrando também de uma situação que eu estava vendo hoje. Aquela apresentadora americana, a Oprah, que Sei, ela é muito conhecida, sim, que ela é uma das mulheres mais influentes do mundo, né? sim. Ela estava passando umas férias na Suíça e chegou num centro de compras lá, foi fazer uma compra, foi comprar uma bolsa, e a vendedora não reconhecendo, mas prestando bem atenção na cor da pele, chegou para ela e falou o seguinte: olha, eu aconselho que a senhora compre uma bolsa mais barata, porque essa Ah, daí não isso é para a senhora aconteceu não. Isso daí não é para a senhora não. Quando a gerente foi lá, que viu quem era, que reconheceu, pediu desculpas e tal. Mas você vê que se entrasse uma branca, se entrasse uma mulher ali, uma brancona, do cabelo bem liso, jamais. tal, ela iria tratar bem, iria Sim, convidar sim, para ir nos sim. melhores lugares do centro de compras, enfim. O negro sempre é Isso visto dessa forma aconteceu por pessoas. comigo, o João, no Foi mesmo? aeroporto, no free shop. Eu estava vindo de uma viagem internacional e entrei para ver preço de batom, essas coisas, né? Gente louca, a gente adora, não sei o quê, mas eu ia comprar, nem imaginei, porque, enfim, estava dando uma olhadinha, vi os preços, tudo caro. A menina veio de lá, a vendedora toda chique, toda arrumada, branca, óbvio. Olhou para mim, se dirigiu a mim com educação, mas muito racista, falou para mim que do outro lado da sessão, na sessão, existia batons mais baratos. Se eu não queria dar uma olhadinha. Falei, mas eu não te perguntei, meu amor, quanto é que era, e também não perguntei, não me dirigi a você dizendo se eu queria caro ou barato. Sabe? Então, essas situações são a todo momento. Todo momento. Todo momento a gente vive situações racistas. Quando o povo nos chama de mimimi, é o que eu queria, sabe? Ver se eles queriam estar no nosso lugar, sabe? O ser preto hoje, as pessoas acham, tá com cabelo bonito, tá com roupa bonita, tá. Quero saber se alguém quer estar no nosso lugar todo dia, Uhum. quando alguém está olhando para a gente, quando alguém está. A gente sente, dói na nossa pele, dói na nossa alma quando a gente vê a indiferença desse povo sobre nós. É muito triste. Tem um amigo meu que é jornalista aqui em Pernambuco, que ele estava me contando uma situação muito interessante. Ele Uhum. estava voltando para casa e ele teve que pegar uma condução, pegar um ônibus, e estava na parada e de repente uma mulher chegou, estava junto com ele na parada. Quando a mulher percebeu que ele estava lá, que viu ele é negro, bem grandão, bem altão, quando olhou para ele que, poxa, Ficou com já medo? começou a se sair, já começou a Sim. se afastar de perto dele. E ele fez: calma, senhor, eu não sou ladrão não, sou trabalhador, sou Meu jornalista, estou aqui Deus. esperando. Não, mas assim, demonstrando claramente que Aham, estava com medo, porque era um negro que estava se aproximando. Até porque é um tempo isso. depois se aproximou um branco e ela não ficou daquela forma. Não, mas ele não fica. A nossa pele, para eles, a nossa cor de pele, é que diz o caráter que a gente tem e é quem diz quem a gente é. Por isso que eu digo que isso é uma construção racial, é uma construção da escravidão. Eles. Olha, Mônica, a gente, como você tinha feito uma combinação comigo sobre questão de tempo, você vai ter um outro compromisso, né? A gente está se aproximando do finalzinho. Eu quero agradecer a todo o pessoal que entrou aí, que chegou junto, que colocou um comentário, que deu um salve aí pra gente, né? Prestigiando o nosso bate-papo. E agradecer também a você. Lógico, eu vou ter mais uma pergunta, mas desde já Sim, quero lhe agradecer por você ter aceitado esse convite com a gente. Esse bate-papo, embora curto, mas está sendo muito não, gostoso, com muito certeza. legal. É verdade. É verdade. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de conversar por mais e mais vezes para debater esse tema, Por porque, favor, João. Você né? agora sabe Porque como me achar. oh, beleza, hein? Ô, Mônica, uma situação que tomou conta dos noticiários de todo o país ainda continua sem solução, ainda continua sem um culpado aparente. Caso Marielle, como é que anda a situação no Rio de Janeiro? É isso, né? Domingo agora vai se completar 3 anos, João, por esse assassinato absurdo, né, de uma mulher combatível, uma mulher que se colocou nesse lugar
dos direitos humanos e do parlamentar para lutar pelo seu povo, para lutar pela sobrevivência do seu povo, não só dela, mas da onde ela, a representatividade que ela trazia no corpo, na pele, né? E aquele pai, cara, aquele pai de família que deixou o filho, enfim, que precisava tanto dele. Enfim, o absurdo da Marielle, assim, o não esquecimento disso, João, se dá pelo que eu estava falando numa outra live aqui. Pela pressão. Porque eles nunca esperavam que a repercussão dessa morte ia ser tão grande, ia ser mundial. Marielle Franco virou um mito de verdade, mas não um mito igual essa criatura horrorosa aí, não. Virou um mito de combater o racismo, um mito de combater a desigualdade, o mito de encorajar outras mulheres negras a estarem nesse lugar. Eu mesma fui uma, porque o ano passado eu saí candidata a vereadora aqui no meu município, aqui no meu estado, aqui no Rio de Janeiro. Então, o mito de dizer que esse lugar é nosso, que nós podemos, mesmo quando viemos de favela, pobre, a gente pode. A gente pode tudo. A gente pode ocupar todos os espaços, porque esses espaços são nossos. Esse país foi construído sobre os nossos braços, ó, sobre as nossas mãos. Então, isso é o significado de Marielle Franco. E aí eles arrancaram ela da gente para mostrar para nós, João, que tudo aquilo é uma conversa fiada, é mentira, que negro tem que estar com o corpo no chão, tem que estar com 4 tiros na cabeça dentro de um carro. Mas não. A gente vai até o fim, todos os dias nas nossas vidas. E quando eu, né, tô mais velha, não estiver, vai ter outras meninas novas para levar essa luta, porque luta para familiar de vítima, João, é verbo. Então a gente vai levar todos os dias. Quem mandou matar Marielle Franco? Quem mandou matar Anderson? A gente vai falar todos os dias disso. Eles vão ter que botar para fora, vão ter que sair da toca e vão ter que nos apresentar, porque a gente não vai ficar calado. Como eu não fico calado, e todas as mães que eu represento de vítima, quando a gente cobra a justiça pelos nossos filhos, quando a gente cobra que não admite que coloque nossos filhos, nossos maridos, nossos irmãos dentro do sistema carcerário pela cor de sua pele. A gente cobra, que a gente não quer que 3 crianças da Baixada Fluminense, aqui de Belfor Roxo, fiquem desaparecidos sem ter, de fato, um empenho e uma prioridade em achá-los. A gente vai cobrar quando o Miguel, aí no seu estado, cai do 9º andar pela indiferença de uma patroa branca. Porque dentro de uma pandemia, uma mulher negra estava limpando e fazendo o serviço que ela deveria fazer. Então a gente vai continuar cobrando, João. Então é isso. Cobrar justiça por Marielle Franco é cobrar justiça para o nosso povo negro. É cobrar justiça para as mulheres negras. É cobrar vida para o nosso povo negro. Mônica, eu só tenho a agradecer a você por Obrigada. Você ter aceitado esse convite, por você ter conversado, ter separado esse tempinho para conversar com a gente. Muito obrigado a você e a todo o povo que acompanhou o nosso bate-papo aí. Obrigada. E como eu já sei como lhe encontrar, agora eu vou direto. Agora é facinha. Não adianta mais, que a gente não se perde mais. E nem deixa o povo falar besteira, você vai a mim para perguntar. Deixa esse povo, acho que eles podem ficar, como é que fala, desestimulando e acabando com os nossos encontros, né? com os nossos caminhar aí para frente, para a mudança. Porque essas coisas só acontecem para poder desestimular e dizer para a gente que a gente não pode caminhar junto. Não, a gente pode caminhar junto. E a gente vai caminhar junto.
Vamos que Todos vamos, os hein? estados. Tamo junto, gente. Boa noite. Ô, Bom final Mônica, de semana. só lembrando que esse conteúdo, essa live, ela vai estar disponível Tá tanto aqui no ótimo. nosso feed, pelo Instagram, como também no nosso canal no YouTube, Nordestino Vice. Ela vai estar Tá disponível bom. lá Tá para bom. você que quiser acompanhar. Tá bom? Tá bom, então. Um abração, Obrigado, Mônica, e a todo o obrigada povo por que todos acompanhou a assistiram gente. aí. Olavo, Maicon, que são meus parceiros que entraram, e todos que eu não conheço, mas um grande abraço. Obrigadão. Beleza? Vamos que vamos. Um abração. Tamo junto. Valeu.